Gravação iniciada. Contribuinte Moisés. Bom dia, senhores. Nós vamos dar início à dando prosseguimento aos trabalhos, dar início à nossa sessão de julgamento das 9 horas do dia 10 de julho de 2020, sessão que vai começar pelo processo 445, de relatoria do conselheiro Francisco Guarita, colegiado completo, composto pelo conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. E, por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade, contribuinte Moisés Carvalho Pereira, processo número 445. Bom dia. Contra o contribuinte RP, foi emitido a auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física, referente ao exercício de 2003 e 2004, usando o calendário 2002 e 2003. O valor do imposto foi R$ 761.357,84, conjunto de mora e muito proporcional, totalizando R$ 1.738.018,38. De acordo com a descrição dos fatos fundamentos legal da autuação, na folha tal, e tem verificação fiscal, o motivo da autuação foi o acréscimo patrimonial a descoberto, verificando o excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou sua impugnação em 2 de 2007, alegando nulidade do auto de infração e inexigibilidade da ação respectiva por não ter o auto de infração de 14 dispositivos legais infringido, ferindo o princípio da legalidade, cerceamento da defesa e acarretando a nulidade do auto fiscal. Aduzindo ainda que o auto de infração é mero resultado de interpretação legal e fática, não havendo qualquer prova do tanto quanto alegado. Sendo então mera presunção. O simples achismo destituído de qualquer elemento comprobatório não pode dar origem ao lançamento tributário válido. A base de cálculo não está comprovada. As atividades executadas pelo auditor fiscal autônomo são privativas de um contador e, portanto, são nulas por afrontar o direito federal que regula a atuação do contador no país. Não foi observado devido processo legal e razoabilidade. As provas eventualmente produzidas não foram obtidas pelos meios legais, tendo o estado bancário sido obtido ilegalmente pelo agente fiscalizador. Aí, no mérito, ele argumenta sobre o lucro distribuídos. Quer dizer, recebeu no ano de calendário de 2002 lucro distribuído por pessoa jurídica, uma dever de varia, do qual era sócio capitalista do montante de 269.885, glosado pelo agente fiscalizador atuante em razão de encontrar-se inativa a referida empresa desde o ano de calendário de 1999. Também teve a origem do recurso para aquisição da Fazenda Managro, Agropecuária Limitada, e Social Agropastoria Limitada. Ele tem a origem de recurso pela venda de gado, origem de recurso por empréstimo tomado, sendo que em 2003 contratou empréstimo a título de mútuo com o senhor Eduardo Carvalho Pereira, um montante de R$ 471.716,08. Pelo qual aquele montante que foi transferido. Certo? Em seguida, passa também a defender a validade do contrário de mútuo, apresenta com prova o contrário de mútuo. Em sua decisão, o julgador de militância decidiu que não assiste razão ao contribuinte de acordo com a emenda. Acréscimo patrimonial descoberto. A tributação de valores omitida, apurado em auto-fiscalização, com de declaração de agência, somente poderá ser medida mediante a apresentação de prova inequívoca que tais valores refirem-se a rendimento tributável, não tributável ou isento e tributável exclusivamente na fonte. Aí fala também sobre ação administrativa, efeitos de ações judiciais, doutrina e tributação da atividade rural, não comprovação da receita da atividade rural, e outros temas. Voto. No voto. Em seguida, antes de apresentar a emenda da decisão recorrida, apresenta um quadro, o contribuinte apresenta um quadro, onde conta suporte e movimentação de recursos que deram origem à autuação por acréscimo patrimonial descoberto. E, finalmente, apresenta o resumo de valor de contando a autuação, conforme apresentado a seguir. Aí ele diz que o acréscimo patrimonial descoberto falou de movimentação, que na conta dele de janeiro de 2001 até junho de 2003, e também
Isso não foi diferente nos anos 2002 e 2003, sendo que o montante total de 1.708.602,64, compreendendo o principal de imposto de renda de pessoa física, pretensamente devido no montante de 761.357,84 e juros moratórios e multa. Esse é o argumento do contribuinte da defesa. Detalhe, o recurso recorrente desenvolve o seguinte tópico: do direito, onde ele fala das preliminares dele, que ele fala da falta de demonstração de enquadramento legal, do cessamento do direito de defesa, erro na captação da suporte e infração do princípio da tipicidade violada, da inexistência de prova, procedimento carente de profundidade, inexatidão do termo de encerramento de fiscalização, e no mérito ele fala da inexistência do acréscimo patrimonial descoberto, origem das aplicações gozadas devidamente, e da conclusão, ele fala da inobservância do princípio da primazia da realidade, do ônus da prova, era ilegal, a apuração mensal do acréscimo patrimonial descoberto, da afronta pela pretensão fiscal, o princípio da razoabilidade, equívoco no cálculo, base de cálculo da vida, e no mérito fala também da multa, também fala da lesão, do excesso do juro exigido, do requerimento de perícia contábil e do pedido, que é a anulação final. Na realidade, o recurso do contribuinte foi uma cópia idêntica da impugnação, sendo que as únicas coisas que ele fez diferente no recurso foi quando ele acrescentou esse item aqui, da inobservância do princípio da primazia da realidade e da ilegal apuração mensal do pretenso acréscimo patrimonial descoberto. Considerando que ele não inovou em nada, apenas colocou esses dois itens que eu destaquei, o 3.22 e 3.24, que não serão conhecidos porque seria inovação no recurso dele, eu terminar por adotar a mesma decisão que aplicar o artigo 57 do CAF, a aplicação que foi usada para a DJ, porque ele não inovou em nada, apenas esses dois itens, e esses dois itens não serão conhecidos. A exceção dos itens 3.22 da inobservância do princípio da primazia da realidade e 3.24 da ilegal apuração mental do pretensa acréscimo patrimonial descoberto, que não foram arguidos por ocasião da impugnação, mesmo tendo sido implicitamente tratado pela decisão recorrida, o recorrente, simplesmente, com algumas adaptações iniciais, típicas de quem pretende o atendimento a reivindicações em sede de recurso voluntário, simplesmente copiou os elementos de impugnação, não trazendo ao processo nenhuma inovação. A partir desta, mesmo que apresente atuação sem quadrados das situações acima descritas, e também que a decisão a qual não tivesse pronunciado sobre tais itens relacionados, não seria o caso dessa turma de julgamento se pronunciar em relação aos mesmos. Aí já visto o fato de que o contribuinte não os alegou por ocasião da impugnação, tornando a matéria precusa administrativamente conforme o artigo 17, 7235. Por conta disso, certo, não nos pronunciaremos. Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, nem apresentou novas provas, e que eu concordo com a decisão da DJ, vou abrir mão do mandamento para o terceiro artigo 57 do CAF, que diz que se o contribuinte não inovar no recurso, e pode fazer a decisão recorrida. Por conta disso, decido por adotar, por minha razão de decidir, a decisão integral do órgão julgador originário, a qual transferiu a seguir. A nulidade do órgão de infração do cessamento de defesa. A decisão diz que na realidade, o órgão de infração não atende a todo o pré-requisito legal, deu toda a portaria ao contribuinte, tanto na própria atuação quanto na impugnação, não tem por que prosperar esse cessamento do direito de defesa. Da competência do ator fiscal da Receita Federal. Esse é um tema que já é bem pacífico entre a gente, que não existe a necessidade do autor fiscal ser contador para poder atuar como auditor de fiscalizações. Isso bem explicado pela DRJ. Ele fala também da doutrina e das ações administrativas e judiciais. Como a DRJ falou, igualmente são improfitos de julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais ações, mesmo que proferidas por órgão colegiado, se uma lei que exige atribuição específica normativa, não constitui norma complementar de lei tributária. Verdade, não pode ser entendido genericamente a outros casos. Esses que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naquele litígio.
Aí, daí Instituto das Provas, a DIJ mostra que, na realidade, todas as provas, a quebra do sigilo foi obtida pelas determinações legais, não tem por que falar em Instituto de Provas. Fala também da Lei 4.717/65. A referida lei trata do tema ação popular, possibilitando ao cidadão pleitear a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio. Aí, no caso, são expedientes dele para tentar anular a doação, sendo que o presente caso não corresponde a um ato direcionado a qualquer das entidades contidas para o primeiro dispositivo legal, assim disposto, improcedendo a utilização de seus ditames no atual processo. Ele fala do termo de encerramento do processo, alega o contribuinte que ao encerrar o procedimento fiscal, o agente fiscalizador deixou de lavar o termo de encerramento informado pela lei, e cita o artigo 96 do CTN. Então, analisando o conteúdo legal apresentado, vemos que não procede a alegação do contribuinte, considerando que o mesmo foi devidamente informado no início do procedimento fiscal, folha tal, contando a suficiência do fato. O procedimento fiscal não foi encerrado genericamente, mas sim com a confecção do termo de verificação fiscal, que tornou-se parte integrante da notificação. Sobre o acréscimo patrimonial descoberto, também ele argumentou que era indevida essa consideração. Segundo a DIJ, cabe considerar que o acréscimo patrimonial é uma reforma a colocar a expulsão do fisco para detectar a omissão de rendimento, edificando-se aí uma presunção legal do tipo condicional relativa, que, embora estabelecer lei, não tem caráter absoluto de verdade, e que impõe ao contribuinte a comprovação da origem e rendimento determinado dos descompassos patrimoniais. Quer dizer, o contribuinte, em vez de arranjar justificativa plausível, no sentido de eleger a autuação, ele simplesmente foi mais com justificativa genérica, sem ser específico em provar que não foi a descoberta do crédito patrimonial. É de suma importância observar que as presunções juridicanas, muito embora admitam prova contrária, dispensam de prova aquele a favor de quem se estabelecer, cabendo ser passivo no caso a produção de provas em contrário, no sentido de eleger. Inversamente ao que o litigante quer fazer crer, a ele foi concedido diversas oportunidades para verificar a origem do descompasso patrimonial verificado, conforme o termo das folhas tal. Do lucro distribuído, em razão de, na pessoa física, a distribuição de lucro ser rendimento de imposto de renda e de receita rural, possui, em razão de ter tributação favorecida, torna-se crucial a comprovação da existência antes de aceitada como justificativa de acréscimo patrimonial. Ademais, não foi aportada pelo componente uma documentação da remetida empresa, que demonstra efetivamente que houve a transferência de um capital a ela previamente estruturado com lucro, mesmo que de exercício anterior, quando ainda encontrava-se em funcionamento. No compromisso de rendimento, pagamento e retenção de imposto de renda da fonte anexada aos autos, conta no campo que o contribuinte teria recebido a esse título. Mas, como a situação é de uma empresa que encontrava inativa, deveria o impugnante ter aportado ao processo a documentação que possibilitou a uma empresa inativa distribuir lucro 3 anos após enquadrar nessas condições. Sendo assim, também profiro a alegação de que a empresa estaria apenas descumprindo uma obrigação acessória, que não poderia penalizar o contribuinte. Deve ficar evidenciado que a distribuição de lucro por renda está restrita a valores apurados em balanço, devendo ser tributada na fonte qualquer outro pagamento que não preencha essas condições, ou ultrapasse o montante do lucro estruturado até o artigo 48 da IN-SRF 93. Na realidade, o contribuinte era para ter apresentado a documentação que comprovasse que teria distribuição de lucros eliminativos, mas ele não apresentou nenhum documento desse tipo. Para eleger a glosa do lucro distribuído, deveria o autor ter ainda, no mínimo, definir quais os depósitos em sua conta corrente referindo-se a essas distribuições e a forma como essa distribuição foi estruturada na empresa madeireira varia. Ainda mais em razão de a distribuição isenta de lucro está condicionada à apuração, à superação em balanço. No que respeita à atividade rural, tanto para a comprovação da origem do recurso para a questão da fazenda Managro, perto habilitada, e Sussuapara, no Percaril, quanto para a comprovação da origem do recurso pela via lugar, é necessário que abordemos o tema atividade rural, senão vejamos. As atividades agropecuárias beneficiadas com um tratamento especial pela relação de imposto de renda são cercadas de cuidado igualmente peculiar, que é exemplo a obrigação de comprovar o rendimento e a despesa por parte do contribuinte. O documento sabe para a comprovação de origem e rendimento da atividade rural são a nota fiscal do produtor, a nota fiscal avulsa, a nota fiscal de entrada, a nota promoção rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações.
No presente processo, o impugnante não apresentou de forma completa a documentação comparatória de atividade rural, realizando a conexão de fato que ele deseja comprovar a origem do seu acréscimo patrimonial. Assim, não restou comprovado, para fim de ser considerado como atividade rural, que o contribuinte desenvolveu a atividade rural no ano 2001, quando passou a comercializar a parte de seu gado e de sua produção rural gerando renda, mesmo que tenha feito constar em sua DPA, tendo em vista que não apresentou na oportunidade presente a documentação exigida no artigo 61 do Decreto 3.000. Dessa forma, não pode ser aceita a alegação de que a aquisição de fazenda manar, isso sua para, seria proveniente de atividade rural. Quer dizer, não apresentou comprovante de vender animais ou coisa parecida. Dessa forma, não pode ser considerada como proveniente de atividade rural a realização de um contrato de compra e venda de semovente para entrega futura, na condição de produtor rural, visto que o contribuinte não comprovou essa condição de acordo com o que exige o artigo 61, parágrafo 5º do Decreto 3.000, que é o Regulamento de Imposto de Renda. A comprovação de propriedade de fazenda e a apresentação do despacho não tem o condão de, por si só, atestar a efetividade do oferimento daquela receita. É necessário esse documento hábeis que é para o registro constante do livro caixa e, como já demonstrado, deve atender ao que rege o Decreto 3.000. A jurisprudência é pacífica quanto ao assunto, como demonstra o acordo. Aí mostra a necessidade e exigência dessas comprovações através de documentos hábeis, não só propriedade. Com relação ao mútuo, o que concerne ao contrato de mútuo, no montante de 471.716,68, firmado entre o impugnante e o senhor Eduardo Carvalho Pereira, a questão se inicia no que se refere à validade do contrato de mútuo, folha tal, a que buscar para os princípios contidos no Código Civil, lei tal, número tal, 10.406. Pelo que esse depende do legal, para que um instrumento particular possa servir de elemento subsidiário para a comprovação da transação, ele precisa registrar no registro de documentos de forma a criar condições para a oportunidade do terceiro. Porque, na realidade, o contrato de mútuo que ele apresentou foi simplesmente um documento que ele redigiu e assinou o mutuante e o mutuário sem nenhuma autenticação, seja em cartório ou mesmo registro oficial no registro público. Nem reconhecimento firme nem nada. A Secretaria da Receita Federal, no caso em pauta, embora não seja propriamente um terceiro credor, tem total interesse na comprovação de que houve realmente a transação alegada e não mera simulação, tendo em vista ser um contrato apresentado de fácil emissão. O referido contrato não foi registrado no registro de título, documento, com efeito, não pode esse documento particular servir de prova da realização das transações. E, em consequência, não poderá ser considerado prova de origem de recursos para justificar o acréscimo patrimonial do interessado. A justificação do acréscimo patrimonial descoberto, seja por mútuo ou qualquer outro meio, deve ser feita mediante a documentação hábil para tal. O fato de a transação estar consignada na DIPF do interessado, ou até mesmo em livro contábil da empresa envolvida ou na DIPF, da parte com quem o interessado trata, não pode ser considerado como meio suficiente de prova, devendo ficar comprovado por outro meio, como a transferência de numerário, coincidente em datas e valores, e ainda efetivo registro do registro de documento. Ele, na realidade, recebeu esse dinheiro, mas ele não comprovou a devolução futura desse dinheiro também. Portanto, tendo em vista que os meios de prova apresentados não comprovam a transferência de recursos supostamente obtido por empréstimo, não é possível considerar a referente transação para efeito de comprovação do crédito patrimonial. Da mesma forma, não pode ser considerada de forma isolada a planilha em que o impugnante tenta demonstrar como recebeu o empréstimo. Considera que, assim, demonstração da existência de um depósito não comprova a origem, faltando ainda está a comprovação de que esses valores efetivamente saíram da conta do mutuante e o que eu mesmo referi-se ao contrato apresentado pelo impugnante. E essa planilha apresentada pelo contribuinte tal não prosperam para a comprovação da origem do acréscimo patrimonial, questionado na autuação. Diz que somente reflete os valores dos quais o contribuinte não foi capaz de comprovar. Como eu falei, ele não comprovou depois a devolução do dinheiro também, além de não ter comprovado que recebeu o empréstimo. Do depósito bancário. O contribuinte alega que o depósito bancário não é fase gerador de imposto de renda. Antes de mais nada, eu cumpro salientar que a presente atuação se deu pela verificação de acréscimo patrimonial descoberto, diferente da capturação de omissão de rendimento verificado pela folha de comprovação de origem de depósito bancário em conta bancária e conta bancária de titularidade do contribuinte.
Ressalto que a autuação não se refere a depósitos de comprovação de origem ou a tributação de empréstimo, mas sim de variação patrimonial descoberta, apurada com base nas origens e aplicação de recursos documentados no processo. É importante esclarecer que a variação patrimonial descoberta denota a omissão de receita não declarada, e que, no presente caso, resultou principalmente da glosa de valor consignado na declaração de ajuste do autuário como lucro distribuído e receita de atividade rural, em razão do interessado não haver comprovado o seu recebimento. Cabe registrar que, como qualquer outro valor informado da declaração de ajuste, os ingressos de recursos declarados também devem estar sempre apoiados em documentos que demonstrem as medidas das operações, tanto em relação ao valor quanto à data de entrada do recurso. Aí ele pede perícia, que não tenha motivo para ser concedida. No presente caso, o pedido de perícia equivaleria a repassar ao físico a obrigação de provar a declaração de defesa e, no caso da atividade rural, provocar a decisão de litígio, uma vez que o autuado não forneceu com o intimário e na impugnação a documentação que alega possuir. Ademais, deve-se observar também que o inciso 3 do artigo 16 do decreto 70.235 determina que a impugnação mencionada é o motivo de fato de direito e que se fundamenta os pontos de discordância e as razões e provas que possui, descabendo, portanto, o pedido de abertura de prazo para formular seus quesitos nos autos do processo. Ele fala também da multa de ofício, que já é pacífico entendimento, que isso é fundamentação legal, não cabe a gente questionar esse motivo. Fala também da utilização da taxa CDI, que no caso do juro de mora, que também é pacífico entendimento, no sentido que é obrigação legal e não podemos se deixar de cobrar. Aliás, a autuação não pode deixar de cumprir um dia legal. E com relação ao domicílio fiscal, quanto ao domicílio fiscal, não foi verificada qualquer inconsistência entre o interesse informado na legislação e ter verificação fiscal, o que consta no preâmbulo da informação tal. Tendo contribuído a receber regulamento de legislação pelo correio como contra da RDAO. Ele queria que mudasse o domicílio fiscal. Então, no julgamento dele, vise analisar as alegações do impugnante e julgo procedente do lançamento. Conclusão. Assim, tendo visto que quando os autos, bem como a decisão dos fatos e fundamento legal que tem o presente, voto conhecer parcialmente do recurso, sendo que na parte conhecida, rejeitar as preliminares da vida para no mérito negar o provimento. Conhecer parcialmente porque teve que 2 itens que ele não apresentou na impugnação. É isso. Senhores, considerações? Eu estava olhando aqui, a questão é o conjunto probatório, né? O cerne da questão. Eu estou na dúvida porque no recurso o contribuinte traz mais informações, pelo menos na parte do mútuo, ele traz o nota promissória, traz recibo, indo lá para mim, a nota promissória e o recibo continuam não provando nada. Eu só estou preocupado com relação ao que foi apresentado na impugnação, né? Só para avaliar. Tem algo mais que precisava ser dito, né, com relação a isso? Como eu falei, em relação ao empréstimo, ele não, como eu mencionei, ele não mencionou a conclusão total do fluxo, quer dizer, não comprovou também que devolveu esse dinheiro a quem emprestou ele, de fato, o dinheiro. Quem supostamente tem emprestado para ele o dinheiro, entendeu? Ele pode ter comprovado que recebeu o dinheiro da nota promissória ou sei lá o quê, mas ele não comprovou que a concretização do contrato de multa, ou seja, a devolução do dinheiro para quem ele emprestou. A informação é de que houve o pagamento de 400 e alguma coisa, 471 mil, em 20 de janeiro de 2004.
Alguém achou extrato bancário aí no processo? Não, presidente. Só o livro caixa, uns... Não, tem lá em folha 164, tem um extratozinho lá do Banco da Amazônia. Agora eu quero aqui. Mas isso aqui não é de, se eu não me engano... Operações de crédito, controle de operações de crédito, mas... Deve ser de um financiamento, se eu não me engano. Sim. Senhores, alguma consideração a mais? Conselheiro Francisco Arita, conhecendo apenas em parte do recurso, por tratar de tema que não foi trazido na impugnação, e na parte conhecida ele está negando o provimento. Alguma consideração? Então, eu dou uma olhadinha aqui só no conjunto probatório também, para ver se encontra alguma coisa. Eu não encontrei nada aqui comprovação, não, entendeu? O planilha de evolução patrimonial dele está onde? Você tem cabeça? Ah, acho que achei aqui já. 388. 380. De fato, me parece aqui que realmente, como o Marina falou, a questão de mútuo, né, a questão de lucro também tem que comprovar, tem que ter um conjunto probatório melhor. Ok, senhores. Então podemos ao voto? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também. Então fica da seguinte forma. Acórdimento colegiado por unanimidade de votos, não conhecia em parte do recurso voluntário por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. É questão probatória, como muito bem disse aí o conselheiro Marcelo, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus aí de demonstrar adequadamente, apresentar elementos que pudessem afastar as considerações. Senhores, Silva Pereira, processo 446, também de relatoria do conselheiro Francisco Arita. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Muito bem, um momentinho.
Sonai da Silva Pereira. Cabe a autuação referente a imposto de renda de pessoa física. Utilizarei o relatório elaborado no voto condutor relativo à economia. O processo de autoinfração das folhas 581/607 para cobrança de tributário relativa ao imposto de renda de pessoa física, ano de exercício 2003, 2004 e 2005, no valor de R$ 75.440, incluindo bolsa de 5 e juros de moras, calculado de acordo com a legislação pertinente. Porque, na realidade, essa atuação da contribuinte foi uma fiscalização, atuação reflexa, porque parece que o esposo dela foi autuado referente a essa movimentação financeira, e aí foi tendida a fiscalização para a esposa, no caso, a contribuinte, que é a esposa do autuado do outro processo. A impetrando a igualdade autônoma tem como atividade principal a compra e venda de ouro. As movimentações financeiras seriam provenientes dessa atividade. A movimentação bancária são suficientes em seu total anual para comprovar o depósito bancário em sua conta corrente. Os documentos obtidos com a auxílio bancário sem a devida autorização judicial são os únicos sustentáveis para a ação fiscal, tornando improcedente a autuação, segundo a recorrente. Em sua decisão, o órgão meritante decidiu que não assiste razão à contribuinte de acordo com a seguinte emenda. O imposto de renda pessoa física omissão caracteriza também a missão de receita, o rendimento e valor acreditado em conta de depósito ou de investimento mantido em instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física ou jurídica regularmente não comprova, mediante a ocupação hábil e idônea à origem de recurso utilizado nessas operações. Bora. Através de uma visão panorâmica desse processo, ao analisarmos a autuação, que foi bem específica e convincente, ao enquadrar contribuindo no que diz respeito à apresentação dos elementos informadores de sua autuação, a impugnação da contribuinte que fez alegações genéricas com valores globais, sem apresentar provas que refutassem o enquadramento imposto pela fiscalização, a decisão recorrida que, diante de uma impugnação genérica, sem apresentação de elemento específico que contestasse a autuação, se manifestou à altura perante o instrumento do então impugnante ao formar sua condição. E, finalmente, esse recurso voltado, sem novas provas ou elementos, veremos que não temos elementos de provas factuais para nos debruçar ou novas informações que venham a socorrer a recorrente em suas alegações. Cabendo a esse conselho, se posicionar de aplicação da legislação sobre o assunto. Mesmo assim, nos debruçaremos sobre o recurso da contribuinte no sentido de analisar todos os seus pontos de satisfação à luz da legislação que rege a matéria. Segundo a contribuinte, em que pese o julgador ter tido o cuidado de expor sua justificativa, supostamente autorizadora da quebra do sigilo bancário recorrente, cumpre dizer que a quebra do sigilo bancário da Lei 4.594, perseguida pela Fazenda Pública, é medida excepcional, que depende da presença de relevância motivo. Segundo a recorrente, o lançamento com base na quebra do sigilo bancário, pelas iniciativas judiciais apresentada é legal. Quer dizer, a contribuinte, em vez de ela apresentar elementos que comprovassem que os depósitos na origem, na sua conta, eram ilegais, você para refutar o lançamento, ela se limita-se a fazer questionamento genérico e também por questionar a legalidade da lei sobre quebra do sigilo bancário. E esse tema já é bem debatido nesse conselho, no sentido de que não temos muito o que falar sobre a legalidade dessa quebra do sigilo bancário. Então, aí também, no método, a recorrência se insurge também. Isso foi na preliminar, ou seja, questionar a legalidade da quebra do sigilo bancário, que é pacífico no sentido que não é ilegal essa quebra pela Receita. Da ausência da infração, e no método questiona sobre a ausência da infração à legislação tributária. Movimentação financeira suficientemente justificada através de dados fiscais emitidos pela recorrente em valores superiores que os depósitos bancários informaram e da inexistência da correlação lógica entre depósitos bancários, certificação de origem e omissão de receita, da inadequação da presunção legal do artigo 42 da Lei tal. Em relação à omissão de rendimento, caracterizada por depósito bancário por origem não comprovada, é importante apresentar o contido da relação
a respeito da matéria. A Lei 9.436, que vazou o lançamento, com as alterações introduzidas no artigo 4º da Lei 9, tal, assim que, quer dizer, aí na verdade, como ela fez só defesa geral e questionar a legalidade da suporte da omissão de rendimentos, eu apresento aqui a lei que embasa, que argumenta que, na realidade, é exigência legal, não houve nem ilegalidade nessa presunção de omissão de rendimento. No caso específico, a recorrente, apresentando alegações genéricas em valores globais, se furtou de sua obrigação de apresentar elementos conscientes para a falta da autuação, deve, portanto, ser mantida a autuação. Em se tratando do suposto caráter confiscatório da multa aplicada, a recorrência se insurge argumentando que, se não bastasse todos os questionamentos relativos, quer a nulidade, quer ao descabimento da autuação, certo que da própria sanção aplicada afigura-se irremediavelmente abusiva, impondo-se sua redução na remota hipótese de manutenção do débito, o que se corrige apenas para fins de exaurir toda a matéria de defesa. E sobre o tema juros e multa efeito confiscatório, o tribunal não é competente para se manifestar, aí à vista, todos os disciplina legal sobre o tema. Assim, tendo em virtude que quando os autos, bem como na decisão de fato de fundamento legal que tem o presente, voto o conhecido recurso, negando a preliminar da vida, para no mérito também negar o provimento. Quer dizer, a contribuinte, em vez dela contestar o lançamento da autuação, provando a origem do recurso e a destinação, que não ser utilizado, ela simplesmente limitou-se a fazer ataques à legislação de regência da instituição de rendimento por depósito bancário não provado. Esse é o meu voto. Ok, senhores. Considerações? Eu estive olhando muitas razões assim genéricas apenas. Se não me engano, ele considerou, né, as notas fiscais de venda de ouro e tudo mais. Ele só fez uma diferença, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Ele só fez a diferença dos depósitos no mês com as notas fiscais, aí viu que estava faltando um saldo e cobrou esse saldo. E aí o contribuinte não se desencumbe aí da sua obrigação de detalhar a origem desses valores, né, apontando aí pelo menos com alguma precisão de onde que vieram, e as alegações genéricas de fato não nos ajudam, porque assim como a fiscalização precisa tratar desse tema de forma individualizada, o contribuinte da mesma forma. Podemos ao voto? Conselheiro relator votando por negar provimento do recurso voluntário, como voto Daniel. Acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, 447, relatoria do conselheiro Rodrigo, contribuinte Ronaldo de Souza. São dois processos do mesmo contribuinte. Conselheiro, por favor, comece pelo que você achar mais adequado, apontando que o processo, que há indicação aqui de recebimento de memorial para esse processo. Isso, um deles tem memorial, se não me engano, já coloquei lá na pasta T, na própria pasta do processo. Vamos pela ordem mesmo, que eu acho, se não me falha a memória, eles são diferentes. Ok. Mas não estou me recordando agora o certo, mas vamos pela ordem também. Primeiro 447, que é o final 2005, dígito 35. Vamos lá. O recurso voluntário, decisão da RJ julgou parcialmente procedente do lançamento de imposto de renda pessoa física, que foi motivado por acréscimo patrimonial descoberto, por deduções indevidas da Previdência Social, de dependentes, de despesas médicas, de despesas de reconstrução e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. O período de verificação fiscal está constante foi 357 e seguintes, se refere aos anos calendário 2000 e 2001, né?
É justamente isso que ele está dizendo. Ele separa o calendário. O ano calendário de 99 é que está no outro processo. E 2000, 2001 está aqui. Mas, enfim, que eu até cito aqui o número do outro processo, final de 2004-12, também está sob minha autoria e foi incluído para a pauta nessa sessão. A carência patrimonial descoberto, o TVF fala que a fiscalização constatou que o recorrente não tinha disponibilidade patrimonial para suportar dispêndios realizados no mês de dezembro dos anos 2000 e 2001, conforme demonstrativo de evolução patrimonial de folhas 334 a 349 nos seguintes valores: 577 mil em dezembro de 2000 e 82 mil em dezembro de 2001. Em relação às deduções pleiteadas, a glosa ocorreu por falta de comprovação, uma vez que o contribuinte se recusou a responder às intimações que solicitavam comprovação. Valor do imposto retido na fonte, afirmou a fiscalização que o DRI, que a declaração de imposto retido na fonte em relação aos pagamentos efetuados pela empresa Telecomunicações do Rio de Janeiro durante o ano 2000 não foi localizada nesse período. O contribuinte pleiteou o imposto de renda retido na fonte 4.029 relativo a tal fonte pagadora, o que foi desconsiderado. Em relação ao imposto de renda retido na fonte em 2001, foi da empresa Telemar Norte-Leste, foi localizado o DIF de 1.106, menor do que o pleiteado de 5.520. Então, foi glosada a diferença. Na impugnação, alguns tópicos aqui que ele cita é que o MPF não foi prorrogado por não ter sido dada a ciência da prorrogação por via postal, tem que ter extinto o procedimento fiscal. Preliminare de nulidade afirma que a fiscalização ter tido origem em denúncia de terceiro, isso seria uma nulidade. Argumenta ainda sobre o ofício, que caso ele contenha denúncia genérica, esta não é apta a iniciar a fiscalização. É porque a fiscalização teve início com um ofício encaminhado por um terceiro, alguma coisa assim. E aí ele está reclamando, ele está alegando isso, né? Ele recorre disso. Questionam que seriam fontes internas de informações à disposição da Secretaria da Receita Federal, utilizadas pela fiscalização. Compara a Receita Federal ao DOPS e ao CAFCA. Segundo a preliminar, argue que o prazo de validade do MPF teria expirado em virtude de falta de comunicação enviada via postal, afirma que o autor fiscal admite expressamente o lapso ocorrido, tentando contornar sem sucesso a falha, afirma ser o atuado relativamente incapaz fiscal. Quanto ao mérito, inadequação do emprego da base de dados mensal, afirma que o exercício é anual, a apuração de imposto de renda anual, imprecisão técnica da planilha de fluxo mensal, ao desconsiderar os resgates recebidos em função de aplicações em renda variável, aplicações financeiras, rendimentos de caderneta de poupança e erros por considerar saldos e rendimentos em duplicidade, comprovantes de rendimentos para comprovar os valores recebidos da Telemar Norte-Leste nos anos 2000 e 2001. Enfim, basicamente é isso. Tiveram alguns outros argumentos, mas basicamente é isso. BRJ julgou parcialmente procedente, verificou que, de fato, o valor de 12.770 correspondente ao saldo em conta do corrente do Unibanco foi lançado em duplicidade no tópico de dispêndio de aplicações, devendo tal valor ser excluído do acréscimo patrimonial. Analisando a documentação constada junto à impugnação, entendeu que o recorrente comprovou contribuição previdenciária oficial no ano 2000, relação de dependência das filhas e cônjuge, acatou parcialmente a dedução de despesas com instrução realizada no ano calendário 2000, restabelecendo R$ 3.317, não foi aceita a dedução do curso pré-vestibular, pois não autoriza esse benefício, enquanto no calendário 2001 foi restabelecida totalmente a dedução pleiteada, restabeleceu o valor de despesa médica para o ano 2001 de 13 mil, afastou a glosa do imposto de renda retido na fonte e restabeleceu os valores glosados de 4 mil e tanto, em 2 anos, né? Enfim. Então, refez os cálculos, o recurso voluntário, ele reiterou os alegados na impugnação na parte que coube, né? Basicamente se resume ao APD. Em preliminar, aqui no voto, olha que o recorrente alegou em sede preliminar nulidade do procedimento, pois a fiscalização foi motivada por denúncia de terceiros, a ausência de prazo de validade do MPF, erro na identificação da norma legal violada, intimação do contribuinte e não da curadora da lavratura da auto-infração.
os argumentos apresentados no recurso voluntário são transcritos ipsiliter daquele originalmente aduzido na impugnação. E aí, nesses pontos, eu proponho adotar a direção do DRJ. Né? Tá bem completo, assim, a autoridade julgadora de primeira instância foi muito minuciosa, cirúrgica aqui na apresentação dos elementos, os quais destaco aqui, né, abaixo. Em primeiro lugar, a fiscalização não se originou em denúncia de terceiros nos termos do artigo retrocitado, mas de representação do Ministério Público Federal, efetuada por meio do ofício LZ número 61. Representação fiscal não se trata de uma denúncia, mas de um repasse de informações sobre diversos contribuintes que apontavam indícios de falta de pagamento de tributo. Mais adiante, ela usou as fontes internas, entre aspas, né, como alega, ou seja, os bancos de dados informatizados da Receita Federal para preparar a fiscalização. Solicitou os extratos bancários para confrontá-los com os dados dos sistemas informatizados e para verificar se as suspeitas se confirmavam. Não há paralelo possível entre a obra do escritor em língua alemã, Franz Kafka, que chega a ser ofensiva à comparação de métodos do DOPS e de qualquer ditadura. Aliás, se houvesse qualquer sombra de cerceamento de direito de defesa, a autuação estaria maculada pela nulidade por ofensa à lei maior. Não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses retrotranscritas, né, que seria a nulidade do auto de infração, da validade do MPF, aqui são argumentos assim, está bem extenso, mas que todos aqui já conhecem, né? Destaquei aqui, dessa forma não fica como sosteada, no caso de análise, a invalidade do procedimento fiscal. Não procede igualmente a alegação de que permitir o acesso à prorrogação do MPF pela internet seria restritivo. Ao contrário, o interessado sempre pôde conferir a validade do MPF comparecendo à Delegacia da Receita Federal. Mais adiante, não existe previsão legal de nulidade do auto de infração no caso de transcorrer mais de 60 dias entre o último ato praticado pelo fisco, antes da autuação e a própria autuação. Pena prevista nos artigos 928 e 968 do RI. O interessado pleiteia que a autuação seja substituída por pena prevista nesses artigos que eu citei, pelo não fornecimento de informações ou esclarecimentos solicitados. A simples leitura do dispositivo legal e dirimir qualquer dúvida a respeito do alcance da norma acima transcrita. Refere-se a informações prestadas por terceiros, não ao próprio fiscalizado. Inexistência do auto de infração por não ter tomado ciência a curadora. Como eu destaquei, o contribuinte foi considerado relativamente incapaz, apenas isso. Ele não foi totalmente incapaz, né? Então, a interdição é apenas parcial. Então, ante o exposto, resta comprovar a inocorrência de nenhuma circunstância capaz de ocasionar nulidade do auto de infração. Bem, esse foi o trecho que eu me curvei o entendimento da RJ, né, que sobre as preliminares. No mérito, eu no acréscimo patrimonial descoberto, faço uma introdução sobre o tema, né, cito lei, jurisprudência, colaciono aqui a planilha de evolução patrimonial e aqui já nos trechos destacados, né, em consulta a tabela acima, verifica-se que no ano 2000 os principais dispêndios barra aplicações foram integralização do capital da empresa consultanto, empréstimo efetuado junto a consultanto e aplicações financeiras mantidas juntos ao banco BBV. No ano 2001, a fiscalização constatou que o contribuinte informou que emprestou mais de 322 mil a Sterling Empreendimentos Imobiliários. Em síntese, a defesa do mérito do contribuinte se restringe a alegar os seguintes pontos: erro na elaboração da planilha, erro na contabilização da integralização das contas da consultanto e contabilização como origem do montante pago pela Telemar Norte-Leste. Vamos analisar esses pontos, né? Então, no erro na elaboração da planilha, o recorrente, o primeiro argumento apresentado pelo recorrente, né, que a fiscalização contabilizou em duplicidade os valores dos resgates das aplicações financeiras. Isso porque, ao controlar na mesma planilha os resgates e as novas aplicações, ele acabou considerando em duplicidade esses valores, né? No seu entender, a fiscalização deveria ter controlado as aplicações financeiras em planilha apartada e considerado como dispêndio apenas as diferenças
entre novas aplicações e valor dos resgates. Então, cumpre ressaltar a maneira pela qual a argumentação foi apresentada dificulta a compreensão dos fundamentos apresentados pelo contribuinte. Ele não faz o cotejo ou a indicação de quais os rendimentos ele pleiteia que sejam informados, nem o mês de competência que eles se referem, apresentando apenas uma planilha genérica indicando o valor total por instituição financeira que supostamente teria sido contabilizado na duplicidade. De todo modo, tal argumento não merece prosperar, posto que o valor dos resgates e das aplicações financeiras sempre são levados para o mês seguinte, como disponibilidade, aptos a justificar novas aplicações. E aqui, de maneira exemplificativa, veja a tabela de movimentação financeira do mês de julho. Aqui, justamente, a gente está aqui, né? Resgate e aplicações financeiras. Está aqui os dois bancos, Unibanco, Itaú, e dispêndios são no outro mês, né? As aplicações nessas instituições. Então, eu mostro que, na prática, ainda que o valor investido de 220 mil corresponda a uma reaplicação do montante sacado em meses anteriores, não houve contabilização e duplicidade do dispêndio, pois a disponibilidade financeira gerada pelo resgate foi considerada em favor do contribuinte. Então, logo, não deverá ser efetuado nenhum estorno. Com relação à necessidade de contabilizar os rendimentos das aplicações financeiras como rendimentos, merece prosperar o argumento do recorrente. Em consulta à declaração de ajuste anual, verifica-se que o recorrente declarou ter recebido nos anos calendário 2000 e 2001 os seguintes valores a título de rendimento de caderneta de poupança e letras hipotecárias. E aqui são justamente os rendimentos isentos e não tributáveis, né? É um pequeno valor aqui de 14 mil no ano 2000 e de 4.371 no ano 2001. Referido valor está respaldado pelos informes do Sudameris. Enfim, contudo, em consulta ao fluxo financeiro mensal, verifica-se que em todos os meses o campo rendimentos isentos não tributáveis declarados estava zerado. Porque abaixo dessas tabelas eu mostro onde é que não é só na declaração que ele colocou, né? Eu mostro que estão respaldados pelos valores que ele traz, né, em extratos, informes de rendimentos e tudo mais. Enfim, então, eu digo que esses valores não foram contabilizados como zerados, né, rendimentos isentos não tributáveis. Então, eu acato que seja colocado na planilha, né, como origem, o valor de 13 mil, que não... Ele é declarado de rendimento de caderneta de poupança 14 mil e alguma coisa, há nos autos a comprovação de 13.356, e é o que eu acato para o ano 2000, e para o ano 2001 a integralidade do que ele declarou, já que tem documentação nos autos respaldando isso. Rodrigo? Oi. Só para não deixar passar, porque é longo, né, o voto. Nesse caso, como a fiscalização já considera os resgates das aplicações como origem, esses valores dos rendimentos das aplicações estariam também dentro desse resgate? Me pareceu que não, porque ele coloca esse resgate de aplicações como... Cadê? Como origem, né? Não, como origem, mas ele tem um... porque, na verdade, esses dados são os saques que ele faz. Sabe que ele mostra, fiz saque disso, apliquei aqui, não sei o quê. E esse da caderneta de poupança é o que ele declarou lá no informe de rendimentos. Está lá naquele informe, né, dizendo os rendimentos líquidos da poupança, né? De poupança. Eu estou entendendo. A minha dúvida é como é o rendimento de aplicação financeira, ele já não foi considerado quando a própria fiscalização considera aqui o resgate de aplicação financeira como origem? De fato, eu não identifiquei isso. Não identifiquei. Eu fui direto para rendimentos isentos não tributáveis. A linha não... Foi uma coisa assim que eu realmente não me apeguei. Pode ser que esteja ali no meio, né? Como tem vários resgates durante o ano,
Bom, pode ser que não tenha também, né? Pode não ter resgatado tudo. Não tem problema, o valor é pequeno, toca para frente. Foi o que eu pensei, mas assim, porque justamente por estar naquele campo de rendimentos isentos, né? Tipo assim, como ele faz um espelho, o fluxo é um espelho da declaração, e justamente aí está no informação, né? Rendimentos isentos, e no outro, nos resgates, está em outro campo, né? Como se fosse rendimentos exclusivos na fonte, essas coisas. Eu imaginei que não, que ele não tivesse aproveitado. Enfim, vou tocar para frente aqui, qualquer coisa a gente retorna, mas seria mais ou menos para isso, né, para colocar esses valores no calendário como receita. Por fim, o recorrente alega que suposta contabilização e duplicidade de rendimentos pagos pela Telecomunicações de Rio de Janeiro em dezembro de 2000, contudo não vislumbre na planilha de fluxo financeiro a suposta contabilização e duplicidade. Eu colaciono aqui o trecho da planilha, não vislumbre qualquer duplicidade nesses saldos finais, e erro na contabilização da integralização das contas da consultanto. A fiscalização afirma que houve um dispêndio de 199 mil realizado no mês de dezembro de 2000, correspondente à integralização efetuada pelo recorrente no capital dessa empresa. Em sua defesa, o recorrente alega que a fiscalização não considerou o crédito que o recorrente detinha junto a ela, mas verificando os documentos contábeis, ele apenas apresentou o registro contábil da empresa no ano de 2000 e não de 99, como a lei está apresentado. Não tem ausência de apresentação de registros contábeis, que comprova a efetiva existência desse crédito, correto o procedimento de fiscalização. Né? Acredito que ele está afirmando que essa integralização foi em relação ao crédito que ele tinha da empresa, mas não tem documento nos autos para comprovar esse crédito. Contabilização como origem do montante pago pela Telemar. Nesse tópico, o contribuinte demonstra um verdadeiro desconhecimento de como funciona a fiscalização tributária do APD. Enfim, faço umas considerações sobre a origem e obrigações. A fiscalização, ao afirmar no relatório fiscal que, em razão da não apresentação do informe de rendimentos, considerou os valores como recursos e origens nos meses de janeiro de 2001 e agosto e outubro de 2001, estava apenas informando ao contribuinte em que mês eles seriam alocados. Tal informação seria relevante caso houvesse sido apurado a APD em meses anteriores àqueles em que a fiscalização considerou o rendimento recebido, o que não foi o caso, pois o APD foi verificado no mês de dezembro, então não tem nenhum tipo de prejuízo para o contribuinte. Deduções indevidas, a única dedução realizada que não foi aceita pela autoridade julgadora após análise da documentação, da RJ no caso, né, foi o montante pago a título de curso preparatório para vestibular em favor da filha. Entendo que acertou a fiscalização e eu cito que esse curso preparatório não está englobado naquelas hipóteses de dedução. Compensação de imposto retido, verifica-se que a DRJ já acatou a dedução dos valores informados, legalidade da multa, né, não fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, afasta essas alegações, e sobre a taxa Selic eu invoco a súmula 4, então eu dou parcial provimento para acatar aqueles dois valores lá de rendimentos isentos e caderneta de poupança, enfim, que ele havia declarado e tinha os informes de rendimentos anuais, né, mostrando esses valores. Senhores, considerações? Conselheiro relator, votando por dar provimento parcial recurso voluntário para acatar dois valores, né, no calendário 2000 e 2001, 13.356 e 21 e ainda 4.371,04. Daniel, como vota? Presidente, só antes de colher os votos, só para deixar aqui mais seguro, eu estou vendo que os resgates que ele faz, são só do Unibanco e do Itaú. Unibanco e Itaú são os resgates ali das aplicações financeiras. E esses rendimentos ali isentos não tributáveis estão respaldados em informes do BBV, que a grande maioria, 12.700 e tanto, do Itaú, que é um valor pequeno, R$616 só, que somam 13 mil e pouco. E no outro ano, do Sudameris,
Do Itaú e do Unibanco também pequenos valores, 456 e Unibanco R$123, e do BBV também a maioria 3.700 e pouco, dos 4.713. Então, para mostrar que os resgates não vêm das contas aí, né, pelo menos a grande maioria, né, que é do BBV, desses rendimentos isentos. Ok. Daniel, pronto para votar? Podemos? Sim, eu acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho sempre. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fábio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para acatar como recurso origem na planilha de evolução patrimonial os seguintes valores de rendimentos isentos declarados e comprovados, não questionados. 13.356,21 no ano calendário 2000 e 4.371,04 no ano calendário 2001. Processo seguinte, 448, mesmo contribuinte. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Só não me recordo se é exatamente a mesma coisa, mas, salvo engano, a parte da preliminar mas vamos lá. Da RJ julgou parcialmente procedente, também a mesma coisa, deduções indevidas, acréscimo patrimonial, compensação indevida, de imposto de renda. Vou mais adiante aqui para não cansar com leitura, né? Também a mesma coisa, contribuição à previdência oficial, dependente, despesa de instrução e despesas médicas. As deduções indevidas, é a mesma coisa. A alegação aqui que eu estou vendo de impugnação é a mesma coisa. O RJ já acatou aqui, restabeleceu algumas deduções, né? Assim como fez no outro. Reiterou as alegações de impugnação. Adotei novamente, enquanto as preliminares são exatamente os mesmos argumentos. Adotei as mesmas razões da RJ, mostrando o artigo 57 do regimento. No mérito, você vê que é igualzinho. No mérito, também faço apanhado sobre a APD, as alegações são as mesmas. Erro, contabilização, erro de planilha. Apesar da defesa dificultar muito a compreensão, verifico que sejam computados na apuração geral recebido na conta corrente. Erro na elaboração, ele pede a questão de duplicidade dos débitos, mesma coisa. E aqui, eu só destaquei esse ponto em azul aqui, porque glosa de rendimentos isentos e não tributados. Afirma o recorrente que a fiscalização não poderia ter desconsiderado os lucros e dividendos, bem como as doações recebidas. Nesse ponto, entendo que o contribuinte comprovou, de fato, o recebimento de dividendos no valor de 21.899 da Embraer, sendo esse o montante que faltava para completar os 881.899 declarados a título de lucros e dividendos da declaração de ajuste, já que, durante a fiscalização, a autoridade lançadora acatou como comprovado o montante de 860 mil. Né? Então, eu não cito aqui não, cadê a folha? 296, está lá. Então, é só para deixar eles aí cientes, né, que ele, durante a fiscalização, comprovou 860 mil de lucros e dividendos, mas ele havia declarado 881.899, e justamente esse valor, 21.899, que estava faltando, ele apresentou lá como lucros e dividendos da Embraer, então eu acatei esse valor como origem. Sobre as deduções indevidas, a única que foi mantida pela DRJ foi a questão do curso preparatório para vestibular, mesma coisa da outra, e com relação às despesas médicas, deixou algumas também despesas médicas, né? Evidencia-se que o recibo carregado aos autos de folhas 322 não especifica qual foi o serviço prestado, nem o médico que prestou referido serviço em direto afronta a normativa. Então, entendo que deve prevalecer na alterada a glosa de despesa médica e a de instrução, concurso preparatório para vestibular.
compensação do imposto de renda retido na fonte, a fiscalização já acatou a dedução dos valores informados nos comprovantes apressados pelo contribuinte, mantido a glosa do montante em excesso declarado. Legalidade da multa e inaplicabilidade da Selic, mesmos argumentos. Então, eu só dou para ser provimento para acatar como origem o lucros e dividendos recebidos da Embraer. Senhores, alguma consideração? Mesma questão do anterior e basicamente, praticamente o mesmo resultado, que é a recomposição ali da planilha, considerando aí uma origem do valor de 21.899,96. Daniel, como vota? Eu acompanho. Larita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Com acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para como recurso / origem na planilha de evolução patrimonial o valor dos rendimentos isentos recebidos, recebidos da Embraer, quer dizer, o valor recebido, né? Da Embraer a título de lucros. Processo seguinte, Silvano Cardoso, processo 449, Silvano Cardoso Antunes, também de relatoria do conselheiro Rodrigo. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Ok, vamos lá. Recurso voluntário, DJ julgou o processo de lançamento de imposto de renda pessoa física, apurado por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Descrição do fato de enquadramento legal, folhas 8 a 9. Aqui tem uma tabela que eu colaciono, né, sobre a fonte pagadora, rendimento declarado, rendimento omitido, enfim. O recorrente informou ter sofrido uma retenção de imposto de renda retido na fonte de 26 mil, que foi glosado, né. Fez a recomposição, enfim, impugnação, ele alega que o imposto glosado foi retido no processo trabalhista número 1517 de 2004, da 10ª Vara do Trabalho, conforme documentos que comprovam sua retenção. Basicamente isso, conforme folhas 25 e 27, a autoridade administrativa opinou pela manutenção do lançamento, pois o documento que comprovaria o recolhimento do IR era o DARF, e não a planilha de cálculos de processo trabalhista. Que comprovaria o recolhimento seria o DARF, né? Não era o DARF, não. Seria o DARF e não a planilha de cálculos do processo trabalhista apresentada. Quanto da apreciação, da RJ julgou procedente o lançamento. Recurso voluntário, ele alega no mérito que qualquer documento pode ser usado para comprovar o recolhimento do imposto devido, não sendo exclusivo o DARF, e informa a existência de planilha de cálculos anexadas feito em juízo, de onde se vislumbra que cerca de 55 mil são de responsabilidade de pessoa jurídica pagadora, sendo esta empresa real devedora. O recorrente em seu recurso questiona apenas a glosa do IRF, no valor de 26 mil, questiona a legalidade da glosa em razão da responsabilidade tributária do recolhimento sendo a fonte pagadora. Bem, aqui como a gente sabe, no caso, a glosa foi mantida pelo contribuinte sequer comprovou ter sofrido efetiva retenção, não se questiona a viabilidade jurídica de deduzir o imposto incidente sobre rendimentos, decorrente da ação judicial, mas apenas questiona se o contribuinte efetivamente sofreu a retenção. Em seu recurso, o recorrente deveria ter apresentado aos autos prova documental capaz de comprovar que ele, de fato, sofreu a retenção do imposto. Contudo, não houve custos altos, já que todos os 3 alvarás, que somam 125 mil e tanto, de valor levantado, indicam que o IR retido, quando o levantamento, deveria ser de 0, tem lá no próprio alvará. O contribuinte alega que o imposto retido na fonte seria responsabilidade da fonte pagadora. Mas aqui, né, por outro lado, se somente após a data prevista para... Aí eu faço aquela questão, né, de não merece essa alegação, prosperar essas alegações, porque, né, após o ano, né, o exercício da retenção do pagamento,
essa responsabilidade passa a ser do contribuinte, quem recebeu. Cito o parecer normativo COSIP número 1, de 2002, nesse sentido, transcreva a súmula CARF número 12 também nesse sentido, então mantenho a glosa do imposto de renda retida na fonte formada na declaração de ajuste anual no valor de 26 mil. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Guarita? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Aqui é mera questão de um pouco mais de preocupação aí com a apresentação de elementos, porque se de fato teve retenção, a gente já teve situações aqui em que há uma planilha, tem retenção, daqui a pouco identifica que tem alguma coisa errada lá e aquele valor é repassado para o contribuinte. Enfim, o que se precisa saber é se de fato o montante foi transferido aos cofres públicos, né? Porque senão vai ficar difícil devolver alguma coisa que não se tem controle de que de fato chegou. Exato. Eu também acompanho o conselheiro relator, então acordo aos membros do colegiado, no caso do processo 449, Silvano Cardoso, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte... Ou então, através da própria retenção, quando levanta o alvará, né, a Caixa ou o Banco do Brasil, enfim, onde está depositado o juízo, ele faz a retenção, às vezes, lá e já mostra, foi retido tanto, aqui dali já valeria, né? Assim, não só o dado, como falou a DRJ aqui, mas outros que indiquem claramente que houve esse pagamento. Eu digo porque tem situações que a gente vê, por mais que conste numa determinada planilha, no final das contas ele acaba não sendo efetivamente, aquilo não se transformando em um valor efetivamente retido na fonte, porque acaba não sendo encaminhado para os cofres públicos, e não propriamente porque caberia a fonte ou não caberia, é por decisão, às vezes, dentro do processo. Rever lá, faz um outro cálculo lá e acaba liberando para o contribuinte. Enfim, processo seguinte, processo 450, L. José Gonçalves. Por favor, contribuinte, conselheiro Rodrigo, também o relator. Fica à vontade. Ok, eu estou vendo que tem dois do mesmo contribuinte, mas também não me recordo se são idênticos. Só abrindo para ver, então vamos seguir pela ordem aqui, o item 450, que é o final 2008-50. Recurso voluntário, o DRJ julgou o procedimento de lançamento de imposto de pessoa física, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo ou sem vínculo empregatício. Foi a motivação. O recorrente não informou da declaração de ajuste os rendimentos recebidos pelos seus dependentes, Ana Maria Werneck Fragoso e Tiago Fragoso. Omissão de rendimentos no montante de 17 mil, dos dois dependentes. A impugnação, ele afirma que não foram observados os requisitos do artigo 10 do 7235, eis que a fundamentação legal utilizada não corresponde à veracidade dos fatos, que os rendimentos não declarados não estão em seu nome, e sim no nome de seus dependentes, e que seriam rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Questiona a tempestividade do lançamento por só ter sido notificado 2 anos após a entrega da declaração, e a multa de 75% é uma aberração jurídica. A DRJ, Juiz de Fora, julgou procedente. O recurso voluntário, ele alega não ter tido ciência da transferência da competência de julgamento do presente recurso para DRJ em outro estado da federação, o que causaria nulidade. Alega também a prescrição intercorrente, requer o arquivamento definitivo, blá, blá, pronto. O prazo superior a 5, porque passou 5 anos sem decisão definitiva. Na preliminar, eu afirmo que o recorrente não apresenta nenhuma razão de mérito em seu recurso voluntário, questionando exclusivamente a nulidade do lançamento ocasionada pela ausência de intimação sobre a transferência de competência de julgamento da RJ, bem como ante a ocorrência de prescrição intercorrente. Então, uma razão aqui que eu trago antes de entrar nos argumentos do contribuinte. O contribuinte foi intimado da mudança de competência de julgamento, alega que não foi intimada essa mudança de competência de julgamento da RJ, mas a alteração de competência não violou a ampla defesa, porque a jurisdição de julgamento da DRJ era racional nos termos do artigo 277 do Regimento Interno da Receita Federal,
Cito a súmula 102 do CAF também nesse sentido, e cumpre ressaltar ainda que o julgamento tivesse sido realizado na DRJ do domicílio fiscal do recorrente, o mesmo não seria intimado sobre a inclusão de fato do julgamento. Não há espaço para participação do contribuinte, não é facultada a participação do contribuinte no julgamento da RJ. Prescrição intercorrente, não vou ocupar a leitura, né? Cito pela súmula 11, mas está aqui uma série de argumentos também, e nego provimento. Ok, senhores. Alguma consideração? Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fábio? Acompanho também. Marcelo? Acompanho. Ok, eu também acompanho. Acordo dos membros do colegiado, processo do L. José Gonçalves, número 450, item 450 da pauta, negar provimento ao recurso voluntário. Esse processo, o contribuinte tem ainda o processo 451, é o mesmo padrão? É isso que eu não estou me recordando, eu estou achando que tem mais argumentos no outro. Ok. Mas, eu estou lembrando desses nomes aí. Vamos ao 451. Pronto. Tem mais argumentos, sim, já estou vendo pela ementa. Esse tem uma pequena diferença. Vamos ver aqui. A DRJ já havia julgado parcialmente procedente do lançamento, e aqui a motivação foi bem mais ampla, né? Aqui, dedução indevida de previdência privada e FAP, com dependentes, despesas de instrução, despesas médicas, além da omissão de rendimento, né, trabalho com vínculo empregatício. Descrição dos fatos aponta o seguinte: houve as deduções que estão aí, né, nos valores que eu discrimino, dedução de previdência, dedução de dependentes, e aqui ele glosou quatro dependentes: Rafael Fragoso Gonçalves e Tiago Fragoso Gonçalves. Não comprovou a relação de dependência. Daiane Gonçalves Fragoso e Aline Ribeiro Leal Lopes não comprovou de ter a guarda judicial. A dedução indevida de despesas de instrução, glosou o valor de 8 mil e tanto, por falta de comprovação. E aqui eu faço comentário: de acordo com a declaração de ajuste, folha 38, as despesas de construção se refeririam aos dependentes Carolina, Tiago, Rafael e Ana Maria, cada um com despesa de 2.198. Dedução de despesas médicas, omissão de rendimento de trabalho, no caso foram R$ 19.819, dos quais 5.500 foi do cônjuge, Ana Maria Werneck, 8.346 foi do filho Tiago, e 5.937 foi do próprio imputado ao próprio recorrente. Enfim, a impugnação afirma que a contribuição à previdência privada totalizou 3 mil e tanto, assim a glosa a favor da Receita somaria 2 mil e pouco e não 4 mil e pouco, despesas médicas, comprovante anexo de despesa do plano de saúde, no valor de tanto, a dedução indevida de despesa médica deve ser reduzida para 20 mil e pouco. As relações de dependência estão comprovadas na medida em que o contribuinte faz mais de uma juntada de certidões de nascimento, seus dependentes. A DRJ acatou exclusivamente a comprovação de despesa médica no montante de R$ 196. O recurso voluntário, em suas razões, alega decadência e prescrição intercorrente no lançamento do presente crédito. Alega a relação de parentesco entre o contribuinte e os dependentes, Aline Ribeiro e Daiane, e a boa-fé do contribuinte e demais alegações. Enfim, eu fiz uma mudança aqui. Aliás, aqui são anotações que eu fiz antes, tá? Eu vou retirar esses tópicos aqui, foram as anotações que eu fiz antes. Passando aqui para o tópico preliminar, prescrição intercorrente, passo aqui por cima disso, não havendo motivo para levantar a hipótese de prescrição intercorrente. Decadência, ele afirma que teve decadência aqui, o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2005, ao passo que a ciência
foi em outubro de 2008, então afasta essa alegação de decadência, mesmo que adotada a regra de 150. No mérito, ele se limita a prestar argumentos relacionados à justiça tributária, afirma que possui o efetivo parentesco dos dependentes informados e que, apesar de não possuir prova documental, podem apresentar testemunhas atestando a dependência dos mesmos. Afirma que pretende parar de trabalhar em razão da abusividade do imposto de renda, que já tem o imposto retido na fonte, enfim. Sobre essa glosa de dependentes, aqui eu fiz uma pequena observação. No caso, entendi como certa a glosa, porque as dependentes Aline e Daiane, ele não apresentou documentação que as atestem como dependentes nos termos da lei fiscal, já que foram declaradas como menor pobre até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque ou tenha guarda judicial. E sobre Rafael e Tiago, ambos possuíam mais de 21 anos no ano calendário 2005. Um completou 26 anos, o outro completou 28 anos. Então, nenhum deles poderia constar como dependente. A glosa de previdência, o único valor comprovado pelo contribuinte foi o da filha Carolina, no montante de 1.000 e pouco, que não foi objeto de glosa. A despesa com instrução e despesa médica, nada alegou sobre a despesa médica e despesa com instrução e seu recurso, tem que ser mantido. E na omissão de rendimento é aqui que eu faço a alteração, porque é importante observar que há inconsistência no próprio lançamento, uma vez que a autoridade fiscal foi contraditória. Isso porque a fiscalização acertadamente efetuou a glosa em relação à dependência do filho Tiago Fragoso, no entanto, imputou ao recorrente a infração decorrente de omissão de rendimentos de 8.346 recebidos pelo próprio Tiago Fragoso no ano calendário 2005, da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Campo de Goitacazes. O CPF de Tiago Fragoso pode ser confirmado na própria declaração do recorrente ou através do informe de rendimentos da Brasil Prev. Sendo assim, é inconsistente a cobrança em face do contribuinte por crédito tributário decorrente de omissão de rendimento oferido por terceiro, que não pode ser considerado subdependente. Por isso que eu afastaria o lançamento desse valor. Ele alega de maneira discreta cardiopatia, mas enfim, como disse, de maneira bem discreta, não traz nada, nenhum comprovante de documento, nem de que é aposentado. Multa de ofício efeito confiscatório, eu afasto essa alegação, então dou parcial provimento para afastar da tributação esse valor recebido pelo Tiago Fragoso, né, que não é dependente do contribuinte. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Eu acompanho. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo de membro colegiado por unanimidade de votos, sem dar provimento para excluir da base de cálculo do lançamento a omissão de rendimentos no valor de 8.346 recebidos por Tiago Fragoso. Processo seguinte, Edilson Loureiro Paz, também de relatoria do conselheiro Rodrigo, processo item 452 da pauta. Conselheiro, por favor, fique à vontade. O conselheiro pode votar nesse caso, presidente? Deixa eu ver aqui. Peraí. Só um dos... E passar despercebido. O Loureiro pode ser parente aí, mas se ele não falou nada é que não é, né? Por favor, conselheiro, por favor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não é isso, não. Tá. Recurso voluntário da RJ Rio de Janeiro julgou o procedimento de lançamento de imposto de renda da pessoa física, motivado por omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas, por acréscimo patrimonial descoberto e omissão de rendimentos recorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. Descrição do fato de enquadramento legal, folhas 177 e tem verificação fiscal 170. Resposta, o contribuinte informou que os rendimentos
Os rendimentos declarados como isentos não tributáveis referiam-se a prêmios de bingo, não possuía contas em instituições financeiras no ano 2002, no ano 2003 recebeu comissão de aluguéis, no ano 2004 alugou um imóvel em Copacabana, apresentou contrato de locação, recebeu no decorrer de 2004 o valor de 10.800 a título de comissão de aluguéis. Considerando o contribuinte não apresentou os extratos bancários, foi expedida a RMF, fiscalização elaborou planilha de fluxo financeiro referente ao ano calendário 2003, indicando a existência de variação patrimonial descoberto de 7 mil e poucos reais em dezembro de 2003. Quando foi intimado do fluxo financeiro, ele foi intimado para comprovar os valores depositados. Ao mesmo tempo que foi intimado o fluxo financeiro, ele também foi intimado a comprovar os valores depositados no ano de 2002. E aí ele afirma que exerce função de administrador de imóveis, porém com poucos clientes, que não movimenta contas bancárias há muito tempo, pois não tem mais clientela, que os depósitos efetuados de R$ 700, 13 mil e 3 mil reais devem ser recebimentos de aluguéis de clientes ou de custas para efetuar despejos, requerer inventários, o mesmo se pode dizer de depósito efetuado junto ao Banco Real, não existindo nenhum depósito de grande valor. Mas, mesmo como não foi comprovado nada, foi lavrada a auto-infração nesse sentido, a omissão de depósitos. E o valor de R$ 10.800 recebidos em 2004 do senhor Ademar Georges, como comissão de aluguéis, foi considerado como comissão de rendimentos. Nas folhas 142, referido valor foi pago em 12 parcelas de R$ 900 cada. Então, ele dividiu uma para cada mês ali no lançamento. Então, foi efetuado o lançamento de APD de 7.302 em dezembro de 2003, o valor dos depósitos bancários em 2002 e do valor de comissão lá recebido de pessoa física em 2004. Então, alerta-se que, em momento algum, a fiscalização elaborou planilha identificando de maneira individualizada quais seriam os depósitos que o contribuinte deveria comprovar a origem, apenas alegando genericamente que deveria comprovar a origem de todos os créditos presentes nos extratos. Na impugnação, ele não apresentou à fiscalização documentos que ora consta a sua defesa, porque naquela época havia sofrido uma cirurgia, depósitos efetuados na Caixa Econômica referentes a recebimento de aluguéis, empréstimo feito na própria Caixa Econômica no valor de 15 mil, com depósito da parcela de 13 mil reais. Depósito efetuado no Banco Real corresponde a recebimento de aluguéis de clientes, depósitos não comprovados por recibo de aluguel referência a dinheiro depositado por clientes, para que o escritório efetue o pagamento de custos judiciais, imposto de renda e ICMS desses próprios clientes. O DRJ julgou procedente o lançamento. O recurso voluntário alegou basicamente a mesma coisa, né, que a Caixa Econômica fez um empréstimo de 15 mil reais, aí eu cito aí as folhas destacadas em roxo, né, caso queira conferir as alegações do recurso dele. O total recebido de aluguel foi de 60 mil, de Carlos da Silva Matos, 36 mil do locatário André Silva de Castro, depositado na conta do recorrente e que pertence ao seu Carlos da Silva Matos. Enfim, aqui ele estava mostrando que, tipo assim, que tem contratos para administrar os imóveis desses clientes dele, que recebe o valor dos aluguéis e repassa para os clientes, né? É basicamente o que ele alega aqui nesses trechos que eu destaquei. Preliminarmente, cumpre ressaltar que a DJ considerou matéria não impugnada o lançamento de omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, né, que são a caracterizada por APD. Então, são matérias não discutidas nos autos. Na nulidade do lançamento, a preliminar que ele levanta, apesar de ter sido alegado pelo contribuinte, de não ter sido alegado pelo contribuinte, quer dizer que ele levanta não, né, que eu estou levantando, não ter sido alegado pelo contribuinte, entendo que existe indício de nulidade do lançamento, que por ser matéria de ordem pública é passivo de cognação de ofício. Porque existem indícios de nulidades relativos à omissão de rendimento caracterizado pelo depósito bancário de origem comprovada, isso porque, em momento algum do processo, a fiscalização elaborou uma lista indicando de maneira individualizada quais seriam os depósitos sem origem comprovada, o seu valor, a data de recebimento das quantias e a conta bancária que sofreu crédito. Verifica o termo de verificação fiscal de folha 173, atesta que deveriam ter sido comprovados os depósitos mencionados no termo de intimação número 8.
Por sua vez, esse termo de intimação, que está a folha 73, determina que o contribuinte deverá comprovar a movimentação indicada na relação anexa com 25 folhas numeradas e rubricadas. A relação anexa composta de 25 folhas nada mais é que os extratos bancários de folha 75 a 95. Ou seja, a fiscalização não faz qualquer análise prévia desses valores. Salvo melhor juízo, tal análise prévia é fundamental pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, o artigo 42, parágrafo 3º da Lei 9430 exige que o contribuinte comprove de maneira individualizada a origem dos créditos recebidos com documentação idônea. Dessa forma, sendo necessária uma comprovação individualizada dos valores, é fundamental que o contribuinte possua documentação objetiva capaz de indicar quais são os créditos que precisa comprovar. Em segundo lugar, esse mesmo artigo, inciso 2º, desobriga o contribuinte de comprovar a origem dos depósitos bancários de pequena monta com valor individual inferior a 12 mil, cujo somatório não ultrapasse 80. Assim, seria fundamental que durante a fiscalização fossem excluídas tais quantias. Logo, considerando que, uma vez efetuado o lançamento, o contribuinte apenas consegue afastar a tributação caso comprove de maneira individualizada, é fundamental que ele saiba quais foram os depósitos. Enfim, eu entendo que houve aqui, sim, uma nulidade, né, um erro na construção do lançamento. E eu afasto esse lançamento da omissão de rendimentos do depósito bancário, mas como é o único tema aqui que estaria em voga, né, porque o APD e a omissão de rendimentos de pessoas físicas não foi matéria impugnada, eu daria provimento ao recurso voluntário com essa ressalva de que tem que se cobrar o lançamento desses outros dois motivos, né, dessas outras duas infrações. Ok, senhores. Conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. E Marcelo? Acompanho. Ok, então nesse caso tem que deixar só bem especificado, né, só delimitando bem a matéria para não parecer que está todo o crédito tributário sendo exonerado. Não é isso, Rodrigo? É verdade, eu vou colocar aqui na conclusão. Isso, com a ressalva... Aqui está embaixo, por outro lado, deve ser integralmente mantido o crédito tributário relativo às demais infrações. Foram matérias impugnadas, né? Isso. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Augusto Calmon Vilas Boas Filho. Conselheiro também, Rodrigo, por favor, fique à vontade. Agradeço, senhor presidente. Só estava fazendo os destaques aqui para não esquecer. Pronto, vamos lá. Augusto Calmon Vilas Boas. Recurso voluntário. Eita. Não, tá aberto o microfone, achei que estava fechado. Recurso voluntário. O DRJ julgou o processo de lançamento de imposto de renda pessoa física, motivado por deduções indevidas de imposto de renda retido na fonte, valor de 47.914, descrição dos fatos, enquadramento legal, contribuinte regularmente intimado por edital, não apresentou nenhum documento que comprovasse a efetiva retenção dos valores informados a título de imposto de renda retido na fonte. Então, esse valor foi alterado de 28.000 para 3.041. O recorrente apresentou impugnação, afirma que propôs reclamação trabalhista contra a corretora que resultou em acordo judicial homologado em abril de 2003. Em virtude da decisão judicial, o contribuinte transmitiu sua declaração de ajuste do exercício 2003 com base nos valores recebidos e suas respectivas retenções. Não recebeu o informe de rendimentos e que não foi intimado a prestar esclarecimentos. A DRJ converteu o julgamento de diligência
para sanar dúvidas alegadas pela defesa, para que fosse procedida a diligência junto à fonte pagadora FIM Corretora de Seguros. A empresa comprovou que efetuou o recolhimento do imposto de renda retido na fonte dos rendimentos de competência de 2002 no ano 2003, após o trânsito julgado da ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício do recorrente com a fonte pagadora. Na resposta, foram apresentados comprovantes de recolhimento do imposto de renda de pessoa física e da Previdência Social. Folha 61 a 102. Assim, concluiu que, ainda que tivesse sido recolhidos os valores de imposto de renda pessoa física apontados pelo recorrente, eles não poderiam ser deduzidos no ano calendário 2002, mas sim apenas em 2003. A decisão do DRJ em São Paulo julgou procedente o lançamento. O recurso voluntário, ele primeiramente informa as irregularidades no imposto de renda retido na fonte da pessoa jurídica Itaú Vida e Previdência, motivo pelo qual solicita diligência à fonte pagadora, no sentido de apresentar seus rendimentos no ano 2002. No voto, eu no mérito aqui, sobre a dedução do imposto de renda retido na fonte. Cumpre ressaltar que o presente lançamento é fruto da glosa do IRRF no montante de 25 mil, em razão da ausência de comprovação da fonte pagadora FM, de que ela efetuou o recolhimento do imposto. Em consulta à declaração de ajuste anual de folha 29, verifica-se que o recorrente declarou ter recebido 96 mil de rendimentos tributáveis da FM, e que sobre esse rendimento incidiu o IRRF, objeto de glosa. Por sua vez, tanto na sua impugnação, o recorrente se limita a alegar que o pagamento dos impostos incidentes foi integralmente realizado pela FM de Seguros. A DRJ entendeu por negar provimento. Em síntese, a autoridade julgadora decidiu que os recolhimentos realizados pela FM apenas foram efetivamente no ano 2003, razão pela qual não poderiam ser aproveitados na declaração de ajuste anual do ano do calendário 2002. Pois bem, analisando os autos, é possível inferir que o recorrente alega que o comprovante de retenção são os documentos relacionados ao acordo judicial firmado nesse processo 579/2003. Todavia, observando o documento, constata-se que os valores objeto da ação judicial são absolutamente incompatíveis com aqueles declarados pelo recorrente em sua declaração de ajuste anual. Isto porque o IRRF incidente sobre as verbas recebidas em decorrência do acordo trabalhista fazem um montante de 3.688, DAF de folha 77, e não 25.920, como o contribuinte pretende deduzir. Ademais, a própria base de cálculo é absolutamente distinta. O IRRF do acordo trabalhista incidiu apenas sobre o montante de 30 mil, ao passo que os rendimentos oferidos foram de 96 mil. Então, se o recorrente recebeu rendimentos da FIA e corretora, e estes foram feitos à margem da legislação trabalhista e fiscal, óbvio que a empresa não reteve o IRRF devido. Sendo assim, ao contribuinte caberia declarar apenas o valor recebido sem deduzir qualquer quantia de IRRF por inexistente. Após o acordo trabalhista, o valor do IRRF incidente sobre as verbas recebidas em decorrência da ação judicial devem ser aproveitados no ano do respectivo recebimento da verba, não podendo ser inteiramente aproveitados no ano anterior. Esclareça-se que, no caso, não é possível a aplicação da tributação do IRA de acordo com as tabelas vigentes às épocas em que os valores deveriam ser oferidos, pois não há nos autos de planilha indicando a competência de cada verba decorrente do acordo trabalhista. A planilha folha 61 a 62 indica apenas a programação de pagamentos das parcelas do acordo. Ademais, o único comprovante de IRF acostado aos autos é o referente à primeira parcela do acordo, paga em abril de 2003, cujo IRF foi de 3 mil e pouco. Assim, não verifico como efetivamente comprovado o recolhimento de 25.920 como pretende o recorrente. Assim, considerando que em nenhum momento dos autos foi apresentado qualquer comprovante que ateste que houve a retenção sobre os 96 mil recebidos no ano de 2002, entendo como procedente a glosa nos termos do artigo 87, parágrafo 2º do RI. E sobre as demais alegações do recorrente, sobre as eventuais irregularidades no imposto de renda da pessoa jurídica Itaú Vida e Previdência, não possui pertinência com o presente caso, eis que não houve qualquer glosa desse valor pago por tal pagadora.
provimento. Assim, fica um pouco confuso, sabe? Eu, na hora que estava lendo, assim, não entendi nada esse caso da Itaú Vida Previdência, mas realmente não teve nada a ver com glosa nesse caso. Depois eu fiquei pensando, como isso aqui é de um acordo trabalhista, realmente eu vi que ele aproveitou os valores que foram pagos após o acordo em 2003, mas eu acho que isso não seria óbvio, porque o pagamento pode ser feito retroativo, né, do IRF, não sei. Eu acho que ele pode chegar, fiz o acordo, mas como é um pagamento do ano 2002, estou pagando agora. Enfim, não sei se ele pode aproveitar, mas, de toda forma, o único documento que tem aqui é o referente à primeira passada do acordo, que são aqueles 3 mil e tanto, que entendi que, por ele, tudo bem, que não foi valor glosado, né? No caso, o valor glosado 25 mil e pouco, ele não comprovou, de fato, ter sofrido tal retenção. A questão é, o recolhimento, a data do recolhimento em si não interfere. O negócio é saber que ele é relativo a um determinado rendimento que foi recebido no período. Você não pode deduzir, num determinado ano calendário, um imposto retido na fonte sobre um rendimento que não compõe a base de cálculo do tributo declarado, né? Então, nesse caso, ele precisaria deixar isso bastante claro. Olha, esses 25 mil, ele está relacionado a esses valores que eu recebi dentro desse período. Né? E me parece que isso ele não consegue fazer. Né? Exato. Não está muito claro isso aqui, não. Sim. Senhores, considerações adicionais? Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Morita? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos, no caso 453, Augusto Calmon Vilas, né, acordam por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Shizuko Rosa Irakawa. Tem aí agora relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Francisco, por favor, fique à vontade. Presidente, você poderia dar 1 minuto enquanto eu abro o processo, rapidinho? 1 minuto? Por favor, pode abrir. Pronto, tá, consegui. Fique à vontade. Referente ao imposto de renda pessoa física do exercício de 2005. O processo refere-se à notificação fiscal da folha 1011, lavada em face por contribuinte acima identificada. O meio do qual foi retificado pela lançadora de 6 anos, no caso por excluir, de 6.544,50 para 4.893,92. O imposto é restituído apurado pela interessada em sua declaração. Porque, na realidade, quando ela fez a declaração de imposto de renda, ela colocou dependentes, despesa médica, o irmão dela que não estaria na relação dos beneficiários, ou isso declaração como dependente. Por conta disso, ela excluiu, a fiscalização excluiu esse dependente, que era o irmão dela e não estava como dependente, reduzindo as restrições de 6.544 para 4.893. De acordo com o cortiço da decisão de fato de enquadramento legal, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da infração das eleições devidas, despesa médica no valor 6.211, referente ao seguinte prestação de serviço. Sul América Seguro de Saúde, valor de 4.129, referente a pagamentos em nome de não dependentes da delegação de ajuste anual, Ryoko Hirakawa, japonês. Quer dizer, ele excluiu da base 4 mil e pouco, da base que daria uma redução de 1.000 e pouco no valor a restituir. Em sua decisão, o órgão da militância decidiu que não assiste razão ao contribuinte de acordo com a seguinte emenda. Glória de deduções, despesa médica e plano de saúde. Vamos aos votos. Segundo o acordo recorrido, a recorrente apresentou em sua delegação de rendimentos apenas o dependente Luiz Hiroshi Hirakawa, CPF tal,
Segundo a fiscalização, a parte da despesa médica que foram gozadas foram referentes ao pagamento do plano de saúde para o irmão recorrente, Ioco e Iracaba, que não fazia parte do rol de dependentes da mesma por ocasião da declaração de rendimentos. Aí, vejamos então a parte que tratou do caso. No ano calendário de 2004, no modelo completo entregue, a 18 independente. Do total declarado 6.388, referente ao Plano de Saúde Sul-América, 4.121 foram gozados pela autoridade lançadora sob argumento de referência a pagamento em nome de não dependente. Rio, Iracauba e mão da interessada. Que, na realidade, a fiscalização teve acesso a esse comprovante de rendimento, o Sul-América informou para a Receita, dizendo que esse valor 4 mil pouco foi referente ao Rio Iracauba, que era irmão da corrente, que não fazia parte do dependente, por isso que foi feito a glosa. Em seu recurso, a recorrente limita-se a pedir que seja elaborado novo cálculo do valor excluído com relação ao convênio médico da Sul-América, segundo Saúde, pela Associação Delegada da Polícia do Estado de São Paulo, certo? Incluindo o valor pago de janeiro a maio de 2004, conforme o cópia demonstrativo de pagamento fornecido pela Associação Delegada. No termo de estimação fiscal, reforço 17, foi soltado que a contribuinte apresentasse comprovantes originais e cópia de despesa médica, com plano de saúde de valor destinado por beneficiário. Em seu recurso, a recorrente limita-se a soltar que seja elaborado novo cálculo do valor excluído com relação ao seu convênio da América, pela Associação de Delegados de Polícia de São Paulo, no seguinte termo. Aí ela argumenta que pagou o plano de saúde, tudo esse tipo. Analisando os autos, percebe-se que o ponto inicial da atuação foi o fato de que a fiscalização tinha informação de que a contribuinte realmente teve despesa com o plano de saúde. No entanto, segundo o levantamento de que dispunha, parte dessas despesas de respeito a beneficiário não constante a declaração de rendimento da contribuinte. Por conta disso, intimou a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento com respectivos declaração por beneficiário. A recorrente, apesar de apresentar comprovante de pagamento ao plano de saúde, em seu nome, a folha 27, não apresentou a estimação por beneficiário, como também não fez nenhuma fase desse processo. Apesar de ser apresentado comprovante de pagamento de janeiro a maio de 2004, o referido comprovante não mencionava o beneficiário. No caso, a redução de respeito à glória do pagamento declarado, feito, que teve como beneficiário pessoa que não contava no rol de dependentes. Por conta disso, não teve como socorrer isso e urgência, devendo, portanto, ser mantida a glória conforme consta na autuação. Assim, tendo em vista tudo que conduz ao auto, bem como questão de fato, fundamental que integra o procedimento, voto por conhecer o recurso para o mérito negado do procedimento. Senhores, considerações? Presidente. Nada? Rodrigo? Nenhum? Marcelo que falou, foi? Eu falei não tinha não. Tá bem claro. Na verdade, o contribuinte só está pleiteando uma retificação de declaração, né? E o Guarita aponta para o não acolhimento porque o comprovante ele não diz quem são os beneficiários, né? Me parece que pelo valor o beneficiário é o próprio Shizuko Rosa, a própria, né? Shizuko Rosa Irakawa, porque 271 mensagens, né? Eu não sei se esse valor seria suficiente para pagar dois beneficiários, acredito que não. E, na realidade, a fiscalização autuou porque o Plano de Saúde informou que 4 mil e pouco de respeito a esse irmão dela, entendeu? Por isso que a fiscalização... Sim, mas era outro plano de saúde, não é isso? Aí ela simplesmente fala assim, olha, eu só quero que você aproveite essa outra, ela nem questiona a outra, não é objeto do lançamento aqui, né? Ela simplesmente fala, só peço que considere aqui o valor da despesa, não foi isso? E foi considerado, sim, certeza. Só foi glosado esse porque não diz respeito a beneficiário da declaração de rendimento independente. Eu sei, Guarita, mas ela não junta um novo documento em folhas 27? Sim. Mas só não dela. Você pode repetir, Guarita, por favor?
Não, que na realidade ela nesse novo documento diz que ela pagou realmente pela saúde. No entanto, esse valor que ela pagou foi o que foi considerado pela fiscalização, ou seja, não ia alterar em nada a situação dela com relação a esses 4 mil que foram gozados, porque a informação era que diz respeito a esse valor ao irmão que não era dependente. E os outros foram considerados pela fiscalização, sim. Quer dizer, essa comprovação dela nem necessitaria, porque já tinha sido acatado pela fiscalização. Entendeu? Eu tenho uma dificuldade de analisar um caso como esse, porque uma questão simples que a gente não consegue ver porque não tem a cópia da declaração do contribuinte. Pois é. Esse processo é bem pequeno, são 43 páginas. Sim. Aqui, o valor que foi glosado é da Sul América. O valor que ela está pleiteando para utilizar é da Qualicorp. Não sei se mudou de nome, mas é a mesma pessoa jurídica, eu acredito que não. Presidente, a Qualicorp ela administra apenas, tá? Ela faz os pagamentos, a Qualicorp só faz o repasse e encaminha para a pessoa aí. Administra o que? O da Sul América, é isso? Ela vende, né? Vamos dizer assim, comercializa diversos planos de saúde, né? Ela é só administradora, ela é intermediadora apenas. Obrigado, Marcelo, pelo esclarecimento. Ok, senhores. Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, presidente. Rodrigo, Douglas. Oi, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanhe. Presidente, pode dar um minutinho? Vou fechar. Deixa eu só proclamar aqui o resultado, que é o resultado do processo 454, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Eu também vou acompanhar o conselheiro Guarita. Vamos a seguir, vamos interromper por 10 minutos, pode ser, senhores? Pode. Camila, por favor, poderia interromper, parar a gravação?